Meus amados e diletos irmãos em Cristo Jesus, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ronaldo Pereira, aqui de Lisboa, Portugal, na Europa. Quero agradecer aos amados irmãos que têm partilhado os nossos vídeos. Você que gostaria de estudar o curso de teologia, anote aí o nosso e-mail, pastorronaldopereira@hotmail.com, pastorronaldopereira@hotmail.com. Meus irmãos, hoje eu quero trazer aqui um tema extremamente importante, extremamente complexo. Haveria, por acaso, ou haverá, sofrimentos diferenciados do inferno? Será que é possível que na condenação eterna, no chamado inferno, onde os que rejeitaram a Cristo, onde aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador de suas vidas, terão o seu destino final? Será que haverá sofrimentos diferenciados? Alguns sofrerão mais do que outros? Vamos ver na palavra do Senhor, em alguns versículos da Bíblia, algumas referências que falam sobre o assunto. No livro de Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 14, diz assim: ai de vós, palavras do Senhor Jesus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, disse Jesus, sofrereis mais rigoroso juízo. Também, se nós lermos na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Lucas 12, 47 e 48. Diz assim, numa passagem bíblica: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. A palavra de Deus, então, começa se referindo a castigos diferenciados. Para alguns, mais açoites. Para outros, menos açoites. Também podemos abrir no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 29 e versículo 31. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 29 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam vocês, senhoras e senhores, que no verso 29, o escritor anônimo aos Hebreus deixa bem claro: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e assim por diante. Meus irmãos, uma das provas mais cabais, quando se refere que no inferno haverá, para alguns,
mais castigo e para outros menos castigo, podemos perceber que no galardão daqueles que aceitaram a Cristo Jesus e permaneceram fiéis até a vinda do Senhor, receberão galardão. Portanto, de um lado, temos o galardão, que é uma forma que Deus tem para presentear aqueles que foram fiéis, aqueles que partiram com Cristo para a eternidade. Deus, portanto, irá presentear com galardão. Do outro lado, os que forem condenados receberão o castigo eterno. Uma coisa que eu percebo, e eu como pastor evangélico, não gostaria de chegar nesse ponto de dizer, mas lá, atenção líderes, atenção pastores, vós que exercitais a liderança, a Bíblia diz que os mestres terão um duro juízo. Infelizmente, na condenação eterna haverá muitos pastores, muitos crentes rebeldes. A Bíblia chega a dizer que a rebeldia é comparada com uma feitiçaria. Uma das formas mais cabais de castigos diferenciados no inferno é a justiça de Deus. Deus é justo. Deus não se deixa por enganar. A Bíblia diz que Deus não se deixa por escarnecer. Tudo que vier às nossas mãos nos será cobrado. Está escrito na palavra do Senhor. Portanto, é óbvio, é elementar, é claro que na condenação do inferno haverá para alguns mais rigor. Assim como Jesus disse nessa passagem bíblica de Mateus capítulo 23, versículo 14, se referindo aos religiosos, aos escribas, aos fariseus, que colocavam fardos pesados, um sistema religioso fechado, cruel, capitalista, soberbo, que ia ao desencontro da missão do Senhor Jesus. Então Jesus censura os escribas e diz mais que haverá mais rigor no juízo final para aqueles escribas, aqueles religiosos daquela época. Meus amados irmãos, você que está ouvindo essa mensagem, que está afastado do Evangelho, volte hoje, volte o mais rápido possível. Aqueles que enfrentarão uma condenação receberão castigos diferenciados. Alguns sofrerão mais no rigor. Estarão condenados, obviamente, mas sofrerão muito mais rigor. Serão muito mais castigados. Haverá tratamentos diferenciados, assim como no galardão. Alguns receberão galardão por terem trabalhado mais em favor da obra do Pai, por ter sido mais fiéis, por terem aberto mão de muitas coisas em prol do Evangelho, em prol da divulgação da palavra do Senhor. Portanto, a Bíblia diz que receberão galardão. Assim, na condenação, muitos receberão um castigo mais severo. Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Que você fique nesta meditação. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diz mais, vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Meus irmãos, meus amados e diletos irmãos, senhoras e senhores, vivemos dias extremamente difíceis. Vivemos período em que muitos só olham cada um para o seu lado. Infelizmente, até muitos líderes que já não pregam mais que Jesus voltará, que já não pregam mais a santificação, a libertação, a grande vinda do Messias para arrebatar a igreja. Muitos nem o arrebatamento já não mais pregam. Mas em nome do Senhor Jesus, que você fique com essa palavra.
Deus vos abençoe, que você tenha uma semana abençoada, na presença do Senhor, na comunhão com vosso Senhor, aguardando até o grande dia do arrebatamento. Se você é fiel, permaneça na sua fidelidade, porque o Senhor tem promessa de te recompensar naquele grande dia com seu galardão. Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Você que queira fazer um dos cursos teológicos, anote aí o nosso e-mail, pastorronaldopereira@hotmail.com, pastorronaldopereira@hotmail.com. Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor e até uma outra oportunidade para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus.